Maravilha, gente. Deu para você perceber a entrega aí, averiguar o que nós fizemos. E a ideia de apresentar imagens da entrega das cestas é só uma: é prestar contas a você, não é? A ideia não é exaltação. Ei, está dando com uma mão, está vendo com a outra. Não, 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 não. É só prestar contas a você, porque você doa. Eu sei que a doação também é um ato um ato desafiador para todos nós, não é? Então, está aí a prestação de contas das entregas, né? Fizemos duas, uma no sábado passado e outra esta semana. Obrigado, Deus te abençoe. Vamos conversar, gente? Tenho muita coisa para falar com você hoje. Damos continuidade a nossas conversas dentro do Evangelho de João. Ok? Estamos ali no capítulo 15, 16, 14, a gente vai e volta um pouquinho, mas eu acho de extrema necessidade a gente dar atenção realmente às conversas que nós temos tido aqui, cujo tema é a videira, tá bom? Então vamos lá para João capítulo 14, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia aí, que hoje nós estamos com um problema técnico, não temos as letras para você acompanhar. Então agora é hora de você ser crente, né? Pega a Bíblia, põe do lado do celular aí, da televisão, e leia comigo. João 14, versículo 16, tá bom? Que diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Um texto um pouco longo, mas super importante. Por quê? Eu acho que semana passada falei sobre isso, estamos abrindo um pouco o leque nessas conversas para percebermos e entendermos bem o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Estamos abrindo o leque para falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. E penso eu que nós temos duas fontes muito importantes para isso. É claro que o texto bíblico é cheio de referências ao Espírito Santo. Mas quando nós pensamos em algo mais pontual, mais objetivo, a respeito do próprio Espírito Santo, nós nos lembramos inicialmente de Paulo, porque Paulo fala muito sobre os dons do Espírito, sobre a ação do Espírito na igreja, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do que Jesus fala sobre o Espírito. E penso eu ser extremamente necessário observarmos isso, e importante. Por quê? Porque Jesus é aquele que envia o Espírito. Jesus é aquele que, ele mesmo diz, eu vou para que venha o conselheiro. E as palavras de Jesus sobre a ação do Espírito são fundamentais. É isso que nós faremos aqui em algumas das nossas conversas. Primeiro, eu quero destacar você e te lembrar que a obra do Espírito Santo é uma continuidade da obra de Cristo. Porque o Espírito revela a verdade. O versículo 17 desse texto, a gente já vai abrir, pegando alguns pontos desse texto e analisando aqui na nossa conversa. O versículo 17 diz isso, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então eu posso dizer de forma muito clara que o Espírito Santo é aquele que traz a nós a verdade. O Paráclito é aquele que dá testemunho da verdade, isto é, da própria pessoa de Cristo.
O Espírito Santo dá testemunho sobre a verdade. O que é a verdade? Não. A verdade não é o que é. A verdade é quem é. É assim que nós devemos procurar a verdade. A verdade não é uma ideologia, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. E o que nós entendemos aqui que o próprio Cristo diz sobre Paráclitos, sobre o Espírito Santo, é que ele traz a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. O Espírito é o Espírito de Cristo, não é? Que testemunha a nós a própria verdade de quem é Cristo. Muito importante para a gente pensar nisso, é lembrarmos e pensarmos sobre a continuidade da obra de Deus. Como assim continuidade da obra de Deus? É a continuidade da obra de Deus em nosso meio, na própria história da humanidade. A obra do Espírito é uma continuidade da obra de Cristo. Ele revela o Cristo, porque ele continua a obra do Cristo. Olha, nós temos, por exemplo, o Deus Pai nos céus, se revelando a nós, revelando ao homem através das leis e da lei e dos profetas. O primeiro estágio, digamos assim, da manifestação de Deus. O segundo é o próprio Filho, é a Trindade trabalhando. O próprio Filho que vem habitar entre nós. É o Emanuel. É a continuidade daquilo que o Deus Pai disse. Vem o Filho, confirma e se apresenta como o Emanuel, Deus conosco. E agora nós vivemos a terceira fase desse movimento divino, desse movimento da Trindade em direção aos homens. Deus está dentro de nós. E essa continuidade não pode fugir da nossa mente quando pensamos na obra do Espírito. É preciso observar o plano divino e a sua continuidade dentro da história humana. Deus é o Deus do sempre. Não é só o Deus do agora. O Pai dizia as coisas através dos profetas no Velho Testamento. O Filho vem encarnado entre nós e continua dizendo o que o Pai dizia. Ele mesmo diz isso. E agora o Espírito Santo, que habita em nós, reafirma as palavras do Filho e aponta para o Filho. Do Gênesis ao Apocalipse você encontra Deus agindo para trazer a verdade ao homem. E essa verdade é Cristo. Essa é uma das coisas que o Espírito faz. Ele age hoje em seu plano perfeito, o plano perfeito da Trindade, apontando Cristo. É lindo uma ilustração, que se não me engano é o J. Parker, que faleceu há pouco tempo atrás, um teólogo bastante conhecido pela sua abordagem com relação à obra do Espírito. Ele faz uma ilustração em um dos seus livros, que quando eu li eu achei muito legal. Ele diz que o Espírito Santo, ele é um holofote que brilha, faz brilhar a pessoa do Cristo. Ele aponta para o Cristo. E isso é realmente maravilhoso. Essa é a obra, uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós. Outra coisa que esse texto nos diz é que quando o Espírito vier, nós entenderemos tudo. É bom a gente ampliar o nosso entendimento a respeito do que o próprio Espírito Santo faz. É o que nós estamos tentando fazer juntos aqui. Ele aponta para a verdade. Ele nos movimenta em direção à verdade. Ele revela a verdade que é Cristo. E aqui nós vemos Jesus dizendo no versículo 20, naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e eu em vocês. Sabe uma coisa que o Espírito Santo faz? Ele faz a gente entender a obra de Deus na vida da gente. Ele traz a revelação da obra da Trindade em nós. Somente através do Espírito Santo, querido, querida, é que nós podemos entender que estamos ligados a Deus, à Trindade, de forma intrínseca. O Espírito Santo nos faz entender tudo. Esse tudo tem a ver com a obra que Deus realiza na vida da gente. O Espírito Santo trabalha o nosso coração para nós vermos a obra de Cristo em nós, além da religião, além de dogmas, além de um conjunto ético, além de uma moralidade, além do pertencimento de uma religião. O Espírito Santo trabalha no coração do homem para que ele perceba que ele está inserido na videira.
Essa é uma das obras incríveis que o Espírito Santo faz em nós. Nos revela e nos faz entender que estamos ligados à Trindade. Jesus está no Pai, nós estamos em Cristo e o Cristo está em nós. É o Espírito Santo trabalhando em nossa vida e participando da nossa própria vida, estando em nós. Paulo diz sobre um mistério. Paulo usa algumas vezes esse termo, esse mistério. Paulo usa a sua carta aos Colossenses para falar isso. Ele diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo está falando sobre essa obra, que ela é inimaginável na nossa condição humana, de que Deus habita em nós e de que nós estamos ligados à videira. Quem nos ensina isso? Quem nos dá esclarecimento sobre isso? De que andar com Jesus não é aderir a uma religião, mas é se tornar a habitação dele. Quem faz isso, gente? É o Espírito Santo. Isso é incrível. Mas a terceira coisa também é muito especial a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Quando a gente pensa em Espírito Santo, nós geralmente nos voltamos para aquilo que Paulo fala, que é importante, verdadeiro, essencial para a igreja e para a vida cristã: os dons. A gente sempre se lembra falou do Espírito Santo, se pensa em dons. Mas olha só, nós estamos puxando das palavras de Jesus aquilo que o Espírito Santo faz, que é também tão importante quanto aquilo que Paulo diz que o Espírito Santo de Deus faz. E Jesus diz que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Olha só o que diz João 14, 26, nós lemos: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Vou parar por aqui, o versículo continua, mas daqui a pouco a gente vê o resto. Agora vamos nos focar nesse: lhes ensinará todas as coisas. Bom, vamos nos lembrar que os discípulos tiveram Jesus ao seu lado. E Jesus ensinou aqueles homens, não é? E nós hoje temos o Espírito Santo, que habita em nós. É claro que nós temos a Bíblia como instrumento de ensino, como instrumento de orientação para nós. E é real, temos que nos apegar ao texto bíblico. Aliás, é o que a gente está fazendo, por exemplo, agora, né? Mas a verdade, gente, é que sem o Espírito Santo, o texto bíblico não faz sentido para o homem. É o Espírito Santo que permite a gente, que nos capacita a vivermos o Evangelho. É o próprio Deus em nós, habitando em nós, que nos dá condições, porque humanamente nós não temos essa condição de vivermos o Evangelho. A gente lê o texto bíblico e ele nos é revelado pelo Espírito, e o trabalho do Espírito é nos auxiliar a vivermos o que nós lemos. Caso contrário, a letra é morta. Você lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios 3:6? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata porque ela não pode ser vivida por nós na nossa carnalidade, na nossa natureza humana. E uma coisa que nós precisamos entender, gente, é que no Evangelho não tem teoria sem prática. Teoria sem prática não é Evangelho. No Evangelho, teoria e prática comungam, são inseparáveis. Não adianta eu saber o texto, conhecer de forma acadêmica o texto, ter o doutorado, ter o mestrado, ter todo o conhecimento, se aquilo não vira verdade. Não é Evangelho. Evangelho não é uma tese a ser decorada. Não são regras a serem decoradas. Evangelho é o Deus da Trindade, em Espírito Santo vivendo em mim, fazendo aquilo que eu leio se tornar verdade. É por isso que ele nos ensina todas as coisas. A gente pode dizer que o Espírito Santo é o nosso professor na caminhada cristã. Isso é incrível.
Jesus diz assim, aliás, João diz assim, 1 João 2,27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. João está dizendo que a unção do Espírito em nós nos ensina todas as coisas. Deixa eu fazer um parênteses importante aqui. João está falando sobre a ação do anticristo. Esse é o contexto dessa parte da carta de João. Ele está falando sobre o trabalho do anticristo, sobre o fato de nós podermos identificar essa obra do anticristo, porque o Espírito habita em nós e nos ensina todas as coisas. Eu já vi gente pegando esse texto dizendo assim, está tudo certo, o Espírito Santo ensina todas as coisas, bora para a prova sem estudar que vai dar tudo certo. Você vai fazer uma oração poderosa, uma oração ungida, e eu já até peço perdão aqui, porque eu já devo ter pregado alguma coisa parecida, e você vai lá, e Deus vai para o trabalho, não se prepara não, Deus vai te ensinar todas as coisas. Calma lá, não é assim que a coisa funciona. A interpretação desse jeito para o texto bíblico não está correta. Aqui tem a ver com a vida cristã. Aqui tem a ver com aquilo que nós humanamente não podemos ter, que é o entendimento da vida, andando com Deus, vivendo o Evangelho. Se a gente pode estudar e aprender, estudemos. Se a gente pode se aprimorar naquilo que a gente está fazendo, vamos fazer isso. Não vamos ficar jogando o BO para o Espírito Santo nos ensinar todas as coisas. E a gente crê que Ele também usa e capacita a gente no nosso esforço. Mas aqui a conversa é sobre vida cristã. O Espírito Santo nos ensina a viver a vida cristã. O Espírito Santo, inclusive, usa todas as coisas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Ele ensina todas as coisas. Na relação dos discípulos com Jesus, vamos pensar juntos aqui. Ele, Cristo, usou tudo para ensiná-los. Não é verdade? Vamos pensar, por exemplo, na história de Pedro. Estou pensando aqui sobre isso. História de Pedro. Pedro é chamado por Jesus lá na Galileia, pescador. Vem, Pedro, larga essa rede aí, vamos andar, que você vai se tornar um pescador de homens. Eles tinham conhecimento do Velho Testamento, mas eles não tinham o Novo Testamento, porque eles são os personagens do Novo Testamento. E eles vão andando com Jesus, e eles veem Jesus fazendo sinais. É a vida deles que está acontecendo. Eles veem Jesus multiplicar pão e dar para a multidão, peixe e dar para a multidão. É a vida deles que está acontecendo. Eles se sentam com Jesus para comer e Jesus ensina eles e fala com eles. Eles veem Jesus confrontar os fariseus e eles estão aprendendo. O que para nós é texto, gente, para eles é vida. Como é que eles aprenderam? Vivendo com o Cristo. E as palavras do Cristo foram fazendo sentido para eles. Eu entendo esse movimento do Espírito Santo de Deus em nós da mesma forma. A gente estuda a Bíblia. A gente olha para os exemplos desses homens, as cartas de Paulo no Novo Testamento, os exemplos do Velho Testamento. A palavra de Deus está com a gente como a palavra de Deus estava com os discípulos através do que Jesus dizia. Ambos, nós e eles, temos a palavra de Deus sendo colocada em nós. Mas quando ela vira verdade? Na vida. Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para viver a faculdade que a gente faz, o enfrentamento do dia a dia que a gente tem, a criação dos filhos, as decisões, eu faço isso, eu vou para cá, eu vou para lá. A gente vai vivendo o Evangelho, porque o Evangelho é viver a vida. O Evangelho não é somente decorar o texto bíblico, é vivê-lo. E o Espírito Santo faz isso, sendo o nosso professor no dia a dia, nas decisões, nas opções, nas dificuldades, nas alegrias, na comunhão com os irmãos. Tudo, absolutamente tudo é usado por Ele para fazer do texto bíblico uma verdade vivida por nós, porque Ele habita em nós. Se Jesus estava com os discípulos e andava com eles, e comia com eles, e se relacionava com eles, e fez isso na vida deles, o Espírito Santo habita em nós, anda com a gente também, come com a gente também, se relaciona com a gente também, e nos ensina o que é viver a vida em Cristo no dia a dia da nossa caminhada. Mas a segunda coisa
é que no mesmo versículo ele diz assim, que o Espírito nos fará lembrar o que o Cristo disse. Olha quanta coisa que o Espírito Santo faz, que a gente não percebe, não lembra, nem sabe, porque a gente só olha para o que Paulo falou. Importante também, digo de novo. Mas olha só, 14:26, no final do versículo, ele diz que o Espírito lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É muito incrível isso, né? Jesus, gente, fala as palavras do Pai. E o Espírito fala as palavras de Cristo. Essa ligação, essa continuidade não pode ser desprezada. Quais as palavras que o Espírito Santo faz a gente lembrar? As de Cristo. Sempre as de Cristo. Aqui a gente entende uma coisa muito legal, gente, e importante. Não há revelação, não há pregação, não há profecia ou obra do Espírito que seja diferente do que Cristo disse ou fez. Ponto. O Espírito Santo não inova em nada o conteúdo do Evangelho, gente. Ele continua a obra de Cristo. E nós temos que ter um cuidado muito importante, um cuidado muito acentuado nesse aspecto, porque sim, o movimento do Espírito Santo ele é diferente em alguns aspectos, porque ele habita no homem. Sim, Cristo andou entre nós, o Espírito habita em nós, mas a continuidade da obra de Cristo acontece através dele. Ele não pronuncia uma palavra, ele não traz uma revelação, ele não traz nada que não seja aquilo que Cristo já falou. Isso é muito importante. Cuidado, irmão, com uma nova unção que te é apresentada por aí. Cuidado, irmão, com um novo poder, uma nova onda que chegará, não é? Um avivamento. Agora o avivamento chegou. Meus amigos gringos gostam de fazer, gostavam, né? Agora não pode mais, fazer conferência lá no Brasil, vamos levar uma nova palavra, uma nova unção está chegando, não é? Ou aquelas ideias assim, o melhor de Deus está por vir, estou esperando o melhor. Vai ficar esperando, porque já veio. Cristo é o melhor de Deus e Ele já veio. E o Espírito Santo reproduz o que Cristo falou sempre. Sempre. Ele sempre nos lembra a palavra de Cristo. Ele sempre nos lembra o que Cristo já disse. Mas Jesus já disse. Então, é isso que tem que acontecer. O Espírito Santo não vem habitar em nós para trazer alguma coisa diferente daquilo que Cristo já falou, disse ou fez. Isso é fundamental para uma espiritualidade saudável. Para nós evitarmos absurdos, dizendo que o Espírito Santo disse, o Espírito Santo fez, o Espírito Santo dirigiu, o Espírito Santo falou. Tudo que ele disse, faz, fala, a maneira como ele conduz a nossa vida é Cristo, a base é Cristo, porque ele faz a gente lembrar de tudo que o próprio Cristo disse. E ponto final. E a outra coisa é que ele nos guiará na verdade. Olha só o que diz João 16:13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Essa é a maior parte das traduções, está assim. Algumas não, mas a maior parte delas está assim. Ele vos guiará à verdade, ou a toda a verdade. Mas no grego, gente, o melhor é na verdade. Dentro da verdade. Essa é a ideia de João, quando registra a palavra de Jesus, ou a palavra de Jesus registrada por João, melhor dizendo, né? Jesus é a verdade, ele nos anunciou a verdade, e nós estamos sendo guiados dentro da verdade pelo Espírito. E isso é muito importante para nós, por quê? Porque o reino de Deus está aqui, mas nós vivemos dentro de um mundo caído e comprometido pelo pecado humano, e nós sabemos muito bem disso. E esse ambiente que nós vivemos é altamente mentiroso. O que é que reina nesses dias? O que é que se exalta nesses dias? A mentira. Mas dentro dessa mentira
que é o jeito que a sociedade que nós estamos inseridos vive, nós podemos viver na verdade. É louco isso, né, gente? Mas é o que o Espírito Santo faz. Dentro desse sistema mentiroso, caído, errado, comprometido pelo pecado, nós andamos na verdade, que é Cristo. Isso é maravilhoso, porque a maneira como nós vemos, interpretamos, reagimos e observamos a vida, agora guiados dentro da verdade, é obra do Espírito. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer a gente viver a verdade dentro de um mundo mentiroso. E a verdade é Cristo. Nós andamos dentro e na verdade que é Cristo. Eu acho isso maravilhoso. Somos conduzidos pelo Espírito Santo dentro da verdade que é Cristo. Porque Ele é a lâmpada para os nossos pés, né? Que é a palavra, Ele é a palavra, dirigindo a gente no meio da escuridão e da dificuldade desse mundo e nos dando a graça de convivermos com a verdade mesmo num ambiente tão mentiroso e tão destruído como que nós vivemos. Ele nos dirige na verdade. E outra coisa é que Jesus disse assim aos seus discípulos: muitas coisas ainda eu tenho a dizer. Aliás, deixa eu ler o versículo 12, João 16, 12. Tenho ainda muita coisa a lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Muitas coisas ainda a dizer que não suportaríamos. Isso quer dizer que o Espírito Santo trabalha na vida da gente anunciando o Evangelho de forma gradativa para nós. Ele faz isso por nós, em nós. Deixa eu te explicar uma coisa importante. A revelação de Cristo está completa. Não há nada mais para ser revelado. Você tem aí na tua mão um texto bíblico pleno e completo da revelação de Deus. É o que nós precisamos saber. Mas o anúncio dessa realidade do Evangelho acontece na vida da gente progressivamente. É o que ele está avisando para os seus discípulos. Jesus é a revelação máxima de Deus. Sem dúvida. A plenitude da revelação de Cristo acontece por meio do Espírito e pronto. Isso está certo. Não tem o que se discutir. Mas nós vivemos o anúncio do Evangelho a nós gradativamente durante a nossa caminhada. Deixa eu tentar te lembrar que, por exemplo, os discípulos andaram com Jesus e o conheceram, conviveram com ele. Mas muitas coisas não foram reveladas aos discípulos, e diz Jesus isso mesmo, porque eles não poderiam suportar no momento em que estavam. Vou te dar um exemplo. Nós hoje temos a história completa de personagens como Paulo. Vou usar Pedro de novo, porque eu gosto de Pedro. Pedro. A gente tem a história de Pedro. A tradição cristã diz que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça, porque se negou a morrer do mesmo jeito que o seu Senhor. Agora você imagina que aquele pescador que larga tudo para seguir Jesus, logo nos primeiros dias, e aí Jesus, que legal, Jesus, o Senhor é Messias, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquela coisa linda, Deus colocando coisas no coração de Pedro, e de repente Jesus chega numa conversa: Pedro, eu preciso te falar uma coisa, diga, Senhor, você vai morrer de ponta cabeça, crucificado por mim de ponta cabeça. Isso não aconteceu, porque Pedro não suportaria. É desse movimento lindo que Jesus está nos avisando que Ele fará conosco. A revelação a revelação já foi dada. O anúncio do Evangelho vai acontecendo na vida da gente quando a gente vai vivendo a vida. E o Espírito Santo é responsável por anunciar o Evangelho para a gente. A gente pode chamar isso de desenvolvimento da salvação. Lembra que Paulo fala em Filipenses? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. A pessoa que eu era, a ligação que eu tenho com o Evangelho hoje, com Deus, a minha vida, a minha caminhada, não é a mesma que há 3, 4 anos, 5 anos atrás. Não é a mesma de quando nós começamos o trabalho da Casa da Rocha Guarulhos. Não é. Muito menos de 10, 15 anos atrás. E olha que eu sou crente de berçário, né? Houve uma maturidade que vai sendo dada para a gente e anunciada para a gente no decorrer da nossa caminhada. A revelação é uma só, preciso enfatizar isso.
Mas Deus vai mostrando na nossa vida, já que Ele é o Espírito Santo professor da nossa caminhada cristã, Ele vai revelando, aliás, revelando não, anunciando a revelação do Cristo na nossa caminhada. Tem a ver com o que, gente? Maturidade. Tem a ver com o que, gente? Amadurecimento. Etapas da vida cristã. Quem realiza essa obra em nós é o Espírito Santo. Hoje você está muito mais preparado do que você estava algum tempo atrás. E hoje o Espírito Santo anuncia coisas a você que ele não anunciaria algum tempo atrás. Ele te pede que você renuncie coisas que você não estava preparado para renunciar há um tempo atrás. A revelação vai se apresentando a nós. O que Deus quer de nós, o que Deus espera da gente. E a gente vai, através desse movimento do Espírito Santo em nós, entregando mais da nossa vida. Abrindo mão de mais coisas, amando mais a Jesus. Deixando para trás coisas que nós não queríamos deixar na nossa imaturidade. Mas hoje entendemos que não dá mais para conviver tendo o Espírito de Deus em mim e ainda carregando coisas que eu deveria ter deixado. A gente deixa. Assim também a gente abraça aquilo que a gente não estava preparado para abraçar. Essa é uma obra linda do Espírito Santo que vai fazendo essas coisas acontecerem em nós. Às vezes, a gente quer muito poder, a gente quer os fenômenos que o Espírito Santo faz e produz, e é verdade. Eu não estou aqui para desqualificá-los, eles são legítimos e eu creio neles. Mas olha o tamanho dessa obra. Olha o tamanho dessa obra. O Espírito Santo anuncia as coisas na vida da gente, na nossa caminhada gradativamente. Isso é lindo. Olha a parte dessa obra, ele nos guia na verdade, no meio desse mundo perdido, desse caos. Ele vai guiando a gente na verdade do Evangelho, na verdade do Cristo. Olha só o que ele faz, ele lembra o que Cristo disse e nada mais. Isso é uma obra linda, especial do Espírito na vida da gente. Ele é o nosso professor na vida cristã. Ele nos ensina todas as coisas através de todas as coisas. A palavra, o dia a dia, não é? E as experiências que temos são instrumentos do Espírito para ele nos ensinar as coisas. Nós entendemos tudo. Entendemos que estamos ligados à videira, que andar com Jesus não é uma religião, não é seguir uma regra, uma ética, uma norma, uma moralidade. Tudo bem, isso faz parte, mas é muito mais que isso. Quem revela isso? Quem ensina isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Meu Deus do céu. Eu fico louco só de pensar nessas coisas. E é claro que há um problema. É que quando o Espírito Santo não está presente, a gente não consegue viver isso. Essas coisas são obra do Espírito de Deus em nós. Portanto, dentro de uma relação genuína com Deus, onde nos tornamos habitação do Espírito, é isso que Ele produz em nós. Ficamos cada dia mais apaixonados por Jesus, porque o Espírito vai conduzindo a gente, não é? Vai dirigindo a nossa vida e vai levando a gente a perceber que a gente está ligado à videira, que a gente não pode viver sem Ele. O que isso me traz como algo importante para pensar, além de tudo isso que é lindo, saber de tudo isso para mim já é maravilhoso. Mas é pensar que uma vida sem o Espírito Santo não apresenta essas coisas. E como é que eu posso estar dentro da igreja e não apresentar essas coisas? Posso? Sim. Eu posso conhecer o texto bíblico e não viver essas coisas? Posso. Pode sim. Podemos. Eu posso cantar, participar da igreja, ir nas reuniões, agora você não vai mais, mas assiste aí na sua casa. Eu posso me envolver com esse movimento que é da nossa religião, das nossas atividades, e não ter o Espírito? Pode.
E o importante é nós percebermos se essas coisas estão acontecendo em nós. Porque se elas acontecem com quem é a habitação do Espírito, elas não acontecem com quem não é a habitação do Espírito, ainda que esteja enfiado na igreja, ainda que esteja com a camiseta escrito Jesus, ainda que esteja cantando um monte de música gospel. Se essas coisas não acontecerem comigo e com você, o provável diagnóstico disso é: estamos convivendo com a religião e não com o Cristo verdadeiro. Temos amadurecido a nossa relação com Cristo. Temos aprendido do Cristo e ouvido a palavra de Cristo. Temos sido dirigidos no meio da verdade, nesse caos em que vivemos. Tudo isso que nós falamos aqui, não vou voltar mais uma vez a dizer. Tem acontecido com você? Aleluia. Graças a Deus. Estamos caminhando numa relação com o Espírito Santo. Se não tem acontecido, apesar de todo o teu esforço religioso, talvez seja só esforço religioso. Minha palavra nessa manhã, para terminar a nossa conversa, é religião ou é evangelho que nós temos vivido? É religião vazia, sem vida, como essas coisas que nós dissemos aqui, ou é vida transformada dia a dia? Prioridades, escolhas, valores, decisões têm sido dirigidas pelo Espírito Santo que habita em nós? Ou a gente continua só dizendo Jesus, eu te amo, e fazendo o que a gente quer com a nossa vida? Que Deus nos abençoe, irmão. Meu desafio hoje para você, encerrando a nossa conversa, é: olhe para você, olhe para a tua vida, olhe para as tuas decisões, olhe para as tuas opções, olhe para aquilo que você dá mais importância. É o que o Espírito dá mais importância ou é o que você dá mais importância? Ele habita em nós. Vamos deixar que Ele faça a obra do Cristo em cada um de nós. Querido Jesus, obrigado por essa boa manhã. Eu me desafio diante dessa conversa a olhar para dentro de mim, sabendo que Teu Espírito habita em mim, e perceber se aquilo que eu tenho vivido é efetivamente obra do Teu Espírito ou não. Tem misericórdia de mim, porque tantas vezes escolho o que eu quero e não o que o Senhor quer. Não permito que o Senhor me ensine todas as coisas, fujo dessa realidade. Eu te peço, abre os meus olhos, para que eu me lembre todos os dias que o Teu Espírito habita em mim e que o Senhor está comigo nessa caminhada. Isso me enche de gratidão, Senhor. Enche de gratidão o meu coração. E espero que aconteça isso com os meus irmãos nessa manhã. Obrigado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Bom domingo. Valeu.